Pessoal, boa noite, tá? Sejam bem-vindos à nossa segunda live. Ontem foi o primeiro dia, vocês tiveram live com o professor Sandro, e hoje eu darei continuidade ao programa, tá? Ao plano de curso, certo? E como o professor Sandro já disse ontem para vocês, né? Eu entrei também uns minutinhos para não roubar tanto tempo, né? Do tempo dele, mas é mais para me apresentar. Então, ele já disse, ele já se colocou, né? E já apresentou o plano de curso para vocês. Então, nós estamos dividindo esse curso, tá? É um curso com carga horária mais extensa, vocês terão 60 horas, né, de curso, e distribuir essa carga horária entre as lives e o trabalho pelo ambiente AVA, né, pelo Moodle, certo? Então, só lembrando, né, que vocês têm lá já as atividades para serem resolvidas, para serem estudadas, feitas, realizadas, né? Então, quanto mais rápido, mais cedo vocês entregarem, fizerem, vai ser melhor para vocês, certo? E qualquer dúvida também a gente está à disposição, tá? Então, bem, como que nós dividimos o conteúdo? Então, nós trabalharemos conteúdos gramaticais, né, gramática mesmo, tá? E o professor Sandro ficou com a parte de fonética, fonologia, morfologia e interpretação de texto, compreensão de texto, e eu fiquei com a parte de morfossintaxe, tá? A parte de morfossintaxe também é bem extensa, né? E a gente vai iniciar esse estudo com certa tranquilidade para que vocês também assimilem, tá? Conceitos, a teoria e as atividades, os exercícios, a parte prática mesmo, tá? Boa noite, Rosilda. Boa noite a todos, né? Que já saudaram aí, né? Fico muito feliz, tá? Em rever alguns, né? Vários alunos que já estiveram, que estão conosco, né? Já em outras lives, já estiveram com a gente, estão aqui nos acompanhando também, tá? Então, sejam todos bem-vindos, certo? Sintam-se à vontade para perguntar durante a nossa aula de hoje, tá? Bem, então nós vamos começar, eu vou já apresentar, tá? O slide, a aula de hoje. Então, só um pouquinho para eu poder apresentar aqui. Eu estou em outro computador, então é diferente para mim. Ai, que obrigada, Elaine. A gente que é fã de vocês, né? Quem somos nós sem vocês, né? Sempre é um prazer. Aqui, agora já deixei aberto, tá? Ele abriu meu e-mail. Ele aqui, peraí. Só um minutinho que eu acabei abrindo o meu e-mail. Deixa eu fechar aqui novamente. Deixar o meu aberto, que daí ele... Deixa eu ver se eu consigo pegar da área de serviço. Na área de trabalho, área de serviço é em casa, né, gente? Área de serviço é em casa. A Pro é meio doida, troca as coisas, né? Ainda é professora de língua portuguesa. Só um pouquinho aqui, que ele já está aberto. Deixa eu colocar aqui. Sim, está. Ah, tá baixo. Vamos ver se é meu microfone. Eu estou falando baixo, gente? Vocês estão me ouvindo? Tá bem para me ouvir? Deixa só eu ver aqui se é o... Tá bom, ok? Tá. Me ajuda aqui a compartilhar. Ele tá aqui, ó. Tá? É porque ele tá abrindo no meu e-mail. Então, eu vou aqui uma guia. Aí, ó, ele aparece aqui para mim. Agora, a área de trabalho. Como que eu faço para jogar aqui? Aí, só cancelar. É porque eu vou compartilhar. É uma janela, tá certo? Então, é que eu tô tão acostumada a compartilhar
Não, ele vai clicar aqui, ele vai entrar. Peraí, só um pouquinho. Ele tem que abrir aqui para mim. Ah, não. Ele vai e volta. Tá vendo? Ele sai. Pessoal, calma que uma hora dá certo, tá? Só um pouquinho. Pode tomar uma aguinha. Estamos tentando aqui, que eu clico no slide, eu já vai compartilhar. Vamos tentar aqui, né, fazer. Aí ele sai, Rodrigo. A outra investigação, eu fiz Eu baixei ele, tá? Agora eu vou ter que... Aqui, cancelar, deixa eu cancelar. Tá, agora tá. Ok, tranquilo. Deu certo, pessoal. Vamos lá, então. Agora só me diga uma coisa. Todos estão me ouvindo? Tá tranquilo? Tá, agora sim? Ok, né? Então, todos estão ouvindo bem. Tá, olha, eu tô aqui na minha tela, né, com os slides, então, qualquer pergunta, as tutoras, os tutores aqui vão me passar, tá? Só vou pedir a vocês que, por gentileza, desliguem o áudio para que o microfone, isso, tá? Para não dar interferência, porque senão vai dar interferência aqui para mim, né? Então vamos lá. Então a gente vai, o nosso curso é o português nível intermediário, tá? Então nós pensamos nesse primeiro momento, né? E nesse curso intermediário, pensando nas atividades, pensando nos exercícios mesmo, de iniciar, de começar assim da base, né? E depois a gente terá um nível mais avançado, então, com exercícios mais avançados, atividades voltadas mais para concurso, tá? Esses também são, nós terão aqui, né, atividades também, né, que são voltadas para concurso, mas eu pensei assim, nós pensamos mais em elaborar exercícios de forma que vocês vão treinando, né, e assimilando a teoria e aplicando essa teoria na prática, tá? Então, a nossa primeira aula, né, nós vamos ver hoje, primeiro, as estruturas do período simples, então a morfossintaxe, vai estudar o quê? Né? Vai estudar a combinação das palavras no período, tá? Então, na frase, na oração, né? Então, isso que vai estudar a morfossintaxe. Então, quando a gente estuda a morfologia, né? Vocês têm aí os termos essenciais no período simples. Então, a gente vai estudar o período simples primeiro, então vocês vão ver os termos essenciais da oração, os termos integrantes da oração e os termos acessórios da oração, tá? Depois a gente vai passar para o período composto, né? E o período composto, ele vai também ser
classificado, ele também vai ter as suas divisões. Então, nós vamos ter o período composto por coordenação e o período composto por subordinação, né? E a classificação ali das orações subordinadas, adverbiais, adjetivas e substantivas, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai estudar isso. Então, hoje a gente vai começar o estudo das estruturas do período simples, tá? Então, o que nós vamos ver? Primeiro, os conceitos preliminares de frase, oração, período, tá? Também a gente vai ver hoje sujeito, que a gente entra ali, né, nos termos essenciais da oração, sujeito, e se der o predicado também. E aqui, já puxando para os tipos de sujeito, certo? Então, vamos lá. Então, primeiro, né? O que nós entendemos como frase, o que nós entendemos como oração e o que nós entendemos como período, tá? Então, frase é todo enunciado que tenha sentido completo, que diz alguma coisa e que nós compreendemos aquilo que é dito, né, pelo locutor, pela pessoa que está emitindo ali a comunicação. Então, por exemplo, se a gente diz assim, silêncio, é uma frase. Ela comunicou alguma coisa, tá? Diga não às drogas, também é uma frase, porque comunica, passa uma mensagem. Boa tarde, boa noite, as saudações, né? Olá, oi. Então, aquilo que comunica, aquilo que tem um sentido, um significado, que eu consigo compreender, é frase. Sempre tive cuidado com meus materiais escolares, uma frase mais extensa, tá? Então, para ser classificada como frase, não precisa haver verbo ali no enunciado, tá? Então, a frase, tanto é que frase, né? Quando a gente ensina ali o fundamental, os alunos do fundamental, né? A gente vai mostrando a eles que nós temos a frase classificada como frase nominal e frase verbal, tá? Então, o importante é compreender isso daqui, que todo enunciado de sentido completo, ele é considerado frase, ok? Agora, oração. Então, a gente já começou aqui falando da frase, agora a gente vai para a oração. Agora, a oração, ela precisa ser construída em torno de um verbo, tá? Esse verbo, ele pode vir claro, ele pode vir escrito ali no enunciado, ou ele pode estar subentendido, ou seja, eu posso compreender que existe ali um verbo que não foi escrito, não foi enunciado, mas ele é anunciado, ele existe ali, tá? Então, a oração, ela é construída em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Gente, isso daqui é importantíssimo, tá? Por que que é importante? Porque quando a gente for estudar os tipos de sujeito, nós vamos trabalhar muito com locução verbal, tá? Então, eu já vou ticando aqui o que é importante, o que é necessário, que a gente vá aqui compreendendo e dialogando, tá certo? Então, a oração, ela é construída em torno de verbo ou locução verbal. O que é uma locução verbal, tá? A locução verbal, ela é a combinação de dois verbos, tá? Então, normalmente, eu tenho ali um verbo auxiliar e um verbo principal. Então, locução verbal. Vou já escrever para vocês. Quem já estudou comigo sabe como que eu gosto de fazer. Eu vou explicando, tá? O slide e vou anotando junto também. Estão perguntando se o slide já está no ambiente. Deixa eu explicar. Como eu mexo nos slides durante as lives, porque a minha explicação ela vai acontecendo, eu vou anotando também nele, tá? É como se fosse meu quadro aqui, gente. Professor que já é de sala de aula há anos, não aguenta ficar sem quadro, tá? Vocês têm que entender isso. Então, o quadro agora é meu computador. Então, sim, a Biliança tá rindo, mas a coisa é bem por aí, né? E para a gente dar aula para esses pequenos aí pelo WhatsApp, pelo Telegram, eu estou anotando tudo também, né? É assim. Meu jeito de explicar, minha didática é essa, tá? Então, como eu anoto, assim que eu termino a live, ela já fica aqui no computador.
Ela já fica no computador Abre aí. E a tutora, ela já passa para vocês no dia seguinte. Combinado? Tá bem? Então, esse slide ele já vai com os comentários para vocês no dia seguinte, após a nossa live, tá? Tá ok. Beleza, então vamos voltar aqui. O que é a locução verbal? A locução verbal, ela é formada por um verbo auxiliar, mais... Para aqui a coisa que vai pegar, porque como eu estou em outro computador, para sair o mais, demora, gente. Sai tudo menos o mais. Tá? Pera lá. Ai, obrigada, gente. Isso que eu gosto desses feedbacks para eu poder prosseguir, tá? Então, eu vou pôr o tracinho. Verbo auxiliar, mais. Eu vou até escrever o mais mesmo. Mais. Eu fiz aqui. Vou botar aqui. Verbo auxiliar mais verbo principal. Então, guardem isso, tá? Então, se eu tenho aqui verbo auxiliar mais verbo principal, eu tenho uma locução verbal, tá? Isso é importante. Vamos ver aqui o exemplo. O preço da gasolina subiu novamente, ok? Então, nós temos aqui, deixa eu só reduzir aqui esse número para não ficar tão... Tá. Nós temos aqui, olha, o verbo subir. Então, nós temos uma oração. Então, como que eu vou contar as orações que eu tenho num enunciado? Pelo verbo. Então, se eu tenho uma oração, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Aqui embaixo, o preço da gasolina deverá subir novamente. Olha aqui, nós temos já uma locução verbal, tá? Deverá subir. Então, nós temos aqui um verbo auxiliar e o verbo principal. Esse verbo principal que aparece aqui, logo após o auxiliar, ele vem ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Essas são as formas nominais do verbo. Gerúndio, particípio, infinitivo. Talvez, acredito que vocês irão ver isso com o professor Sandro, tá? Quando chegar na parte de morfologia. Então, ele só vai reforçar isso, ok? Como a gente tem aqui uma locução verbal, eu vou até colocar entre parênteses, tá? Nós vamos contar como uma oração. Então, na verdade, nós temos aqui uma oração. Por quê? Eu posso reduzir essa locução verbal a um verbo apenas. Então, eu posso dizer, o preço da gasolina subirá novamente, tá, ok? Usando o verbo no futuro do presente, certo? E o que é período? Finalmente, a gente chegou aqui no período. Bem, o período é o enunciado linguístico constituído de uma ou mais orações. Então, a gente começou lá, ó, a pirâmide. Nós começamos pela frase. A frase, é um enunciado que possui um sentido, né, que comunica alguma coisa, existe sentido completo. Não precisa haver verbo para ser considerado frase, né? A oração é um enunciado que nós construímos em torno de um verbo. Então, para ser oração, tem que haver verbo ou tem que haver locução verbal. E o período, ele tem que ser completo, ou seja, ele é um enunciado completo que se constrói em torno de mais de uma oração, tá? Ou se constrói em torno de uma oração, ok? Então, para a gente contar oração, a oração ela não precisa completar, vamos dizer assim, o sentido desse enunciado. A oração ali é somente o verbo que eu conto. Então, para eu poder estudar o período, eu vou buscar os verbos deste período. Eu consegui encontrar este verbo, estes verbos, ali eu tenho as minhas orações. Então, a partir das orações é que eu começo a destrinchar esse período, a encontrar ali, buscar sujeito, a buscar o complemento verbal, enfim, isso daí, tá?
Então, o período, ele pode ser classificado como período simples ou período composto. O que é o período simples? O período simples é aquele período formado apenas por uma oração, apenas por um verbo ou apenas por uma locução verbal, certo? Então, como exemplo, vocês têm aí, os alimentos tiveram aumento de preço. Então, o verbo deste período é o tiveram, tá? Lembrando vocês que o período ele vai até o ponto final, ponto. Então, fechei aqui, um período eu tenho, tá? Isso é muito interessante, que quando a gente vai estudar texto, quando você vai lá para o texto, você vai buscando os períodos, né? E em concurso, normalmente, eles começam a puxar a partir dessa relação com o período, que se começa, né, a perguntar para o candidato, a fazer as perguntas ali nas questões. Então, no segundo período do texto, verifica-se que, tá? Então, é isso que vocês têm que conhecer, tá bem? Que período é todo aquele enunciado que vai até o ponto final, tá? Ele começou com a letra maiúscula ali, inicial maiúscula, e foi até o ponto, tá? Então, e o período composto? O período composto ele é formado por duas ou mais orações. Então, nós temos aqui, ó, o carnaval deixou-me triste, porque passou. Então, interessante é isso, gente. Terminou aqui, pontuou, fechou meu período, certo? Agora nós vamos encontrar as orações. A primeira oração é essa daqui, deixou-me. Então, eu já vou buscar os verbos. Então, aqui eu tenho uma primeira oração. Já vou pôr uma barrinha aqui. Vou encontrar as barrinhas. Vê a barrinha, onde está a barrinha aqui, tá? Assim. Eita. Vou pôr a barra ao contrário. Encontrei esse jeito aqui, então foi. Então, olha, o carnaval deixou-me triste. Então, você tem aqui a primeira oração, tá? Do período. Porque passou. Então, você tem aqui a segunda oração do período, tá? Então, quantas orações nós temos aqui? Duas orações. O período, então, ele é composto. Nesse caso aqui, né? É um período composto por coordenação e depois a gente vai ver isso daqui, tá? Mais adiante. Bem, então vamos para as atividades. Eu faço assim também, das outras vezes, fiz a mesma coisa, tá? Que Ana Cláudia, professora, por que não? Não entendi. Não entendi, Ana. Ah, tá, entendi o enunciado. É verdade, realmente, não teve carnaval, né? Ai, Jesus, e agora esse mês de junho, pelo jeito, também não vai ter festa junina, né? Nós vamos ter que fazer nas lives também as festas juninas. Vamos lá, gente. Mas, se Deus quiser, né, gente? Ano que vem, vamos torcer para que tudo vá voltando ao normal, né? Porque ninguém está aguentando, né? Então, vamos fazer essas atividades. O que eu vou fazer com vocês? Eu não vou deixar vocês fazer sozinhos, não. Eu vou fazendo com vocês e comentando. Pode ser assim? Para a gente poder adiantar um pouquinho, porque a gente tem bastante coisa para poder estudar, tá? Pode ser? Ótimo. É que eu estou olhando aqui nas respostas de vocês. Então, vamos lá. Identifique as orações nos períodos abaixo. Lembrando que para a gente identificar a oração, a gente vai buscar o verbo, né? Estava confuso com o resultado do vestibular. Por isso, teve uma crise de choro, tá? Então, aqui nós temos um período, né? Um período. Vamos ver se ele é período composto. A primeira palavra que aparece aqui já é o verbo, ó, estava. Então, já vou ticar esse verbo. Estava confuso com o resultado do vestibular. Aqui eu também não tenho mais verbo. Por isso, olha, já tem uma conjunção aqui, tá? Então, já tem um período composto. Por isso, teve... Então, já tem um segundo verbo aqui. Teve uma crise de choro, tá? Então, nós temos dois verbos. Quantas orações nós temos? Duas orações. Então, é um período composto, tá? Por coordenação nesse caso. Eu só vou falando para vocês, mas sem a preocupação de vocês guardarem os nomes por enquanto, né? Então, o importante é isso, saber que aqui nós temos um período composto. Primeira oração é essa daqui, tá? É a oração formada em torno, ao redor, né? Em torno do verbo do estava, e a segunda oração do verbo ter. O segundo período, a corda arrebenta do lado mais fraco. Bem,
a gente tem aqui o verbo já arrebentar, arrebentação, tá? E nós não temos mais verbos. Então, se a gente tem um verbo apenas, o período ele é simples ou oração absoluta, tá? Terceiro, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, vocês têm aqui o primeiro período, a primeira oração, com o verbo tornar, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Também a gente tem um período composto por subordinação, tá? Então, nós temos o segundo verbo aqui, a segunda oração. Então, a primeira oração, tá? Tu te tornas eternamente responsáveis, e a segunda oração por aquilo que cativas, certo? Duas orações, período composto. Não lamente apenas isso, período composto. Quando ele tem mais de uma oração, período composto. Então, vocês já estão colocando, então vamos pôr aqui, tá? Esse período é composto, já vai tudo prontinho para vocês. Esse período é simples, oração absoluta, tá? Período composto. E agora essa, não lamente, apenas aguente firme, pois tudo passa nesta vida. Isso daqui é bem oportuno, né, para o nosso momento, para a nossa realidade hoje social, né? Então, não lamente. Então, nós temos aqui, a primeira oração é essa daqui, não lamente. Apenas aguente firme, a segunda oração, tá? Verbo aguentar. Pois, terceira oração, pois tudo passa. Então, nós temos aqui o passa, o verbo passar. Então, este período, ele é formado, ele é composto, ó, o nome já fala, né? O período é composto por 3 orações. Então, período composto. Ela chegou, deu passos leves, parou, observou os moradores e pulou do sofá da sala. Só um minutinho, gente, eu só tomar. Então, período também composto. Aqui a gente já vai batendo o olho, já enxerga o verbo. Primeiro verbo, ela chegou, primeira oração. Deu passos leves, segunda oração, até leves. Parou, terceira oração. Só um verbo, terceira oração. Observou os moradores, quarta oração. E pulou, aqui, olha, eu já fechei com a conjunção, né? E pulou no sofá, quinta oração. Então, esse período, este último enunciado aqui, ele é composto, tá? Por 5 orações. Tá vendo? Ok? Então, é isso daqui. A primeira atividade é mais para vocês. Isso, a Elisandra já colocou ali, tá? Composto por 5 orações. Então, a primeira atividade é mais para identificar as orações e identificar o período, em período simples ou período composto, tá? Ok. Tem alguma dúvida? Posso passar para o segundo? Tranquilo? Vamos para a próxima. Aponte a alternativa cuja frase não seja oracional. O que significa isso? É uma frase que não apresenta oração, não apresenta verbo, é uma frase nominal apenas, tá? Então, nós temos aqui a primeira, o mal com o bem se paga. O que eu vou fazer nesse exercício com vocês? Eu vou ticar, eu vou marcar os verbos. Então, aonde isso, clágia, isso? Isso mesmo, basicamente período simples composto. Você chegou onde, né, a gente vai entrar depois. Então, eu estou mostrando isso para vocês, porque a gente vai agora estudar período simples primeiro, tá? E mais, nas próximas lives, a gente vai estudar o período composto. É isso mesmo, tá? Nessa segunda atividade, vocês vão apontar a frase que não seja oracional, ou seja, que não apresenta verbo, tá? Então, guarda bem isso como diz, na cachola de vocês. Oração igual a verbo. Oração igual a locução verbal. Verbo, locução verbal. Então, se eu tenho verbo, locução verbal, eu tenho oração, tá bom? Se vocês quiserem, depois eu ponho isso para ajudá-los,
Ok. O mal com bem se paga. Então, a gente tem aqui já um verbo, ó, paga. Então, se nós temos o verbo, não é frase, é uma frase oracional, então já não vale. Devagar, travessia de... Tem mais de uma, tá, gente? Eu tô vendo que vocês já estão respondendo aí no chat, tô achando ótimo, mas tem mais de uma. Ó, a ponte... a professora, eu também fiz errado, hein? Deixa eu ver... Tem que pôr certo. O que é isso? As alternativas. Cujas frases não sejam, mas é pro, né? Oracionais. Ok. Mas deu certo. Agora vocês vão acertar. Mas é assim, Regina, tem que se acelerar. Essa galera aí, ó. A galera ótima. Contribui muito aqui com a gente. Então, a letra A nós temos nós temos a oração. Segunda, devagar, travessia de pedestres. Alguém colocou letra B? Aí no chat eu não vi letra B. Puseram? Pois, a Lucimar colocou. Essa segunda aqui, olha, ela é uma frase nominal, tá? Eu vou sublinhar. Quando for a resposta, eu sublinho, tá? Então, aqui é uma frase que não é oracional, ela é uma frase nominal. Tomar cuidado, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas travessia não é verbo, não. Travessia é um substantivo, tá? Aliás, onde está o acarajé? Aqui tem um verbo, né? Está, então esse não é. Ame-se, aqui a gente já tem uma oração, olha, período, né? Oração absoluta. Entrada somente para funcionários da empresa. Quem pôs letra E? Ótimo, acertou. Então, a letra E é... isso. Excelente. Proibida, exatamente, pegadinha, devagar também, né? Proibida a permanência de pessoas no pátio. Alguém pôs letra F? Pois. Alexânia, nome diferente, né? Isso daí. Por isso, se eu falar errado, pronunciar errado, vocês me corrijam, por favor, tá? Então, aqui, olha, proibida a permanência. Aqui nós não temos verbo, tá? Ela foi a mulher mais cobiçada de todos os tempos. Nós temos o verbo aqui, ser, né? Gostaríamos muito de viajar, porém acreditamos. Esse daqui tem vários verbos, né? Gostaríamos de viajar. Nós temos o verbo aqui no infinitivo, né? Acreditamos. Opa. Não ser. Acreditamos não ser. Aqui nós temos uma locução. Ainda o momento adequado. E a última, e agora José, o Drummond lá, né? Belíssimo poema dele. E agora José, também nós não temos verbo. Isso, quando tem verbo é oração. Isso mesmo, Página. Tá bom? Se tem verbo, é oracional. Se não tem verbo, não tem oração. Tranquilo, pessoal, na questão 2? Então, é isso. As alternativas corretas, as alternativas que estão atendendo aqui, né, ao que foi pedido, eu sublinhei, e as outras alternativas, os outros enunciados, eu assinalei aqui os verbos, tá? Vamos para a próxima questão, que é a 3. Esse a gente já fez ali atrás, mas a gente só vai, e daí a gente já passa para os termos, tá? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Coloque PS para período simples e PC para período composto, tá? Então, vamos lá para a primeira. Só os roçados da morte compensam aqui cultivar. E cultivá-los é fácil, tá? É do João Cabral de Melo Neto. Então, quando eu retiro de autores, né, eu coloco, eu destaco, tá? E ponho o nome do autor. Então, bem, aqui nós temos o primeiro verbo, né? Compensam, cultivar. Que nós temos uma locução verbal, tá? Compensam que cultive aqui. Não é nem locução verbal, nós temos mais de uma oração. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Só os roçados da morte compensam aqui, que sejam cultivados, né? Na verdade, aqui a gente forma uma outra oração, porque é uma oração reduzida, tá? E cultivá-los, aqui nós temos uma outra oração. Então, nós temos 3, né? Período composto. Então, aqui vai ser crescer, tá?
Na letra B, isso, já estou respondendo. Lá vem o acendedor de lampiões da rua. Então, vem, o que vocês puseram aí? É período simples, né? Verbo é o verbo vir. Então, PS. 1, 2, 3 lampiões, acende e continua. Então, a gente tem o verbo acende e tem o verbo continua. É período composto. 2 verbos, 2 orações. O vento derrubou várias árvores. Nós temos aqui o verbo derrubou, período simples, isso. Gente, eu não estou nem acompanhando vocês. Vocês estão mais rápido do que eu. Olha lá. Hoje, tem alguém que quer falar? Hoje não ouço. Deixa eu ticar aqui direitinho. Então, nós temos o verbo. Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo, período simples. Tá? Então, é isso. Se a gente tem mais de um verbo ou mais de uma locução, período composto. Um verbo só, período simples, certo? Tranquilo até aí? Então, por que eu dei essa introdução? Tá? Para a gente já compreender isso daqui, já entrar nos termos essenciais da oração, para a gente já começar o estudo do período simples, tá? Então, aqui nós iremos estudar período simples. É por aqui, isso. Período simples. Ok? Então, a gente vai começar por ele. Pessoal, eu vou pedir... parece que tem alguém que está com o áudio, o microfone ligado. Pode desligar, por gentileza? Porque senão dá interferência aqui. Obrigada. Acontece, tá, gente? Às vezes ele liga sozinho, desliga também sozinho. É assim, tá tranquilo. Acontece de tudo com essas aulas, né, online. Hoje eu fui dar aula à tarde com meus alunos, eles falaram, professora, a sua voz some o tempo inteiro. Eu tive que fazer o quê? Sair do Meet e voltar lá para o WhatsApp, para eles poderem, para a gente poder se comunicar, né? A internet estava ruim. Bem, então vamos lá, período simples. Primeiro, quando a gente estuda período simples, lembrando, período simples, ele é formado por uma oração, por um verbo ou por uma locução verbal, certo? Uma oração, período simples, oração absoluta, tá? Então, vamos ver. Quando a gente vai estudar período simples, ele vai ser dividido, nós vamos estudá-los separando, né, por termos. Então, nós temos os termos essenciais da oração. Os termos essenciais, né, que se constrói em torno daquele verbo ou daquela locução verbal. Quais são esses termos essenciais? 2, sujeito e predicado, ok? Bem, o que é o sujeito? O que é o predicado? Qual é o conceito de cada um? Sujeito é o termo da oração a respeito do qual se enuncia algo, tá? Então, o verbo, né? Ou seja, o verbo que existe ali naquele período, ele comunica alguma coisa a partir de um sujeito ou de um não sujeito, porque nós vamos ter também as orações sem sujeito, ok? E o predicado é tudo aquilo que se enuncia por meio deste verbo sobre o sujeito, é tudo aquilo que se diz a respeito do sujeito. Se a oração ela não tem sujeito, nós vamos ter então somente predicado. Tomar certo cuidado com isso, porque quando o vocativo ele for introduzido ali no período, a gente vai chegar lá no vocativo, ele não faz parte nem do sujeito nem do predicado, certo? Somente para a gente já esquentar o negócio aqui, né? Então, vamos assim entender, né, sujeito a essa relação. Então, eu peguei um enunciado bem simples, tá? As boas obras valem ouro. Bem, então, o que é importante vocês analisarem, tá? Quando vocês forem fazer o estudo do sujeito, quando forem dividir, quando forem retirar, né, do período o sujeito e o predicado. Primeira coisa, olhar o verbo. Primeira coisa é isso. Vai lá no verbo. Eu já vou marcar esse verbo com uma outra cor, tá? Vou pôr em azul. Então, o verbo é valem. Aí, ó, uma outra estratégia. O verbo está no plural.
né? Então, eu já posso ver aqui que o sujeito, ele também vai estar no plural, ok? Valem ouro. O que é que vale ouro? Aí a pergunta que se faz ao verbo é, vou colocar do lado, o que é que? Eu ponho aqui, o que é que, tá? Ou, se for pessoa, quem é que, tá? Esse que tem que sair com o acento circunflexo, só que eu não consigo colocá-lo nesse computador aqui, o acento. Não sei qual que eu vou. Deixa eu ver se saiu. Ah, saiu, peraí. Deixa eu. Agora só falta eu marcar. Vamos ver se agora saiu. Isso, agora deu certo. Deixa eu só pegar o ponto. Ponto de interrogação. Cadê você? Ai, 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 ai. Gente, se vocês virem a face da professora ficando vermelha, vocês podem saber que coisa que tá pegando, não tô achando, tá? Ficando com vergonha. Então, vamos voltar aqui. Já assinalar este, tá. Ponto de interrogação, Fátima. Socorre aqui. Ó, duas, tá? Two. Vamos deixar a reticência. Não tem problema não, tá? Então, olha, o importante, gente, é isso daqui. O importante é isso. Perguntar para o verbo o que é que, quem é que, tá? Imagine aqui um grande ponto de interrogação, tá? Vamos lá. Então, o que é que vale ouro? As boas obras. Pronto, encontrei minha resposta. As boas obras valem ouro. Tá, então, as boas obras é o sujeito. Retirei o sujeito, o que vai ficar aqui para mim? Valem ouro predicado. Então, o predicado eu vou construí-lo a partir do verbo, né? Eu vou retirar o predicado ali como verbo. O verbo faz parte do predicado, certo? Isso já é algo que vocês já conhecem. Bem, o sujeito, ele tem um núcleo, tá? O que é o núcleo? É a palavra base, a palavra mais importante do sujeito, tá? Esse núcleo, ele é representado, geralmente, né? Ele é representado por um substantivo, por um pronome substantivo. O que é um pronome substantivo? Também vocês verão isso com o professor Sandro, né? Na parte de morfologia. O pronome substantivo é aquele que substitui o substantivo, ele é chamado justamente de pronome substantivo porque ele fica no lugar, né, de um nome, tá? Ele fica no lugar de um nome. Ou palavra substantivada, né? Que são palavras normalmente pertencentes a uma determinada classe gramatical e que, né, naquele contexto, elas exercem ali, né, valor de substantivo, ok? Então, vamos pegar um exemplo. Esta manhã, o mar acumula ao teu pé rosas de areia. Bem, o verbo aqui é acumula. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar o verbo. O verbo está no singular. Verbo no singular, sujeito no singular. Atenção, né? Então, quem é que acumula ao teu pé rosas de areia esta manhã? Olha a pergunta que a gente faz, né? Quem é que acumula esta manhã ao teu pé rosas de areia? Né? O mar. Então, o sujeito aqui é o mar. O que restou esta manhã acumula ao teu pé rosas de areia predicado, tá? Bem, o que interessa aqui, por enquanto, a nós é retirar o sujeito, né? E a partir desse sujeito, encontrar o núcleo. Aqui nós temos duas palavras apenas, né, que formam esse sujeito, então o núcleo aqui fica fácil de identificar, que é mar substantivo, certo? Agora, o enunciado de baixo. Quem faz poema abre uma janela. Olha que interessante aqui. O sujeito, aqui nós temos, na verdade, duas orações. Então, eu vou colocar aqui a barrinha ao contrário, né? Eita, deu errado, peraí. E não deu. Aqui, pronto. Quem faz um poema abre uma janela.
Então, nós temos aqui duas orações. O faz é um período composto, né? E o abre. Dois verbos. E o sujeito, ele é tanto, o sujeito é um, tanto da primeira oração quanto da segunda oração é um único sujeito. Então, a gente vai perguntar aqui ao verbo, quem é que faz um poema? É o quem mesmo. Então, no lugar desse quem, que é um pronome substantivo, nós podemos colocar um sujeito, né, imaginário aqui. O menino faz um poema, o menino abre uma janela, né? O sujeito faz um poema, o sujeito abre uma janela. Então, o quem é o pronome substantivo, ou seja, ele substitui aqui um nome, certo? Então, ele exerce função sintática de sujeito. E o núcleo é ele mesmo, é o próprio pronome substantivo, tá? Então, aqui a gente já viu como núcleo substantivo, pronome substantivo, e agora o verbo, a palavra substantivada. O cantar dos pássaros alegra a manhã. Então, nós temos aqui o verbo alegra. Vamos ticar ele em azul. Vamos perguntar ao verbo, quem é que alegra amanhã? O cantar dos pássaros. Então, esse é o sujeito, ó, o cantar dos pássaros. Qual é o núcleo desse sujeito? Cantar, que é o verbo substantivado, ok? Então, é a palavra substantivada. Certo, gente? Ficou claro? Aí vocês podem falar, professora, mas e o dos pássaros? A gente também vai ver isso daqui, tá? Estudando o período simples depois, né? Que são os adjuntos adnominais. Então, a gente vai entrar nisso depois, tá? São os termos acessórios, ok? Tá. Aqui vai uma dica, olha, uma dica, né, que facilita o reconhecimento do sujeito. Então, para facilitar o reconhecimento do sujeito, basta substituí-lo por um pronome pessoal reto. Ele, eles, ela, elas, o nós, o vós, tá? Sem a preposição antes. Então, olha, o olho da vida inventa o luar. O verbo aqui é o inventa. Quem inventa o luar? O olho da vida. Então, o olho da vida é o sujeito. Olho é o núcleo do sujeito, é a palavra base do sujeito. Eu vou substituir esse sujeito por um pronome pessoal do caso reto. Ele inventa o luar, ok? Então, aqui, para a gente identificar, para a gente reconhecer o sujeito, são macetes, tá? São dicas, tá? Uma saudade indizível atraía-me para o mar. O que é que me atraía para o mar? Uma saudade indizível. Então, aqui, vocês têm o sujeito, uma saudade indizível, tá? O núcleo é saudade. E se, para você identificar, né, como sujeito, basta substituir por ela. Ela atraía-me para o mar. Então, isso é só uma dica, tá, gente? Só uma dica. Josi, você quer que explique o que de novo? É a questão do núcleo do sujeito ou isso daqui que eu acabei de dizer? Podia explicar de novo? O que seria? Qual é a sua dúvida? A primeira parte seria essa daqui, núcleo do sujeito? Ou essa primeira parte aqui? É isso, Josi? Tá, Odineia, ok. Então, vamos voltar. Pessoal, vocês concordam? Posso voltar um pouquinho e explicar? É bem tranquilo? Ok, então vamos, tá? Começar aqui. Bem, tá joia. Fiquei com dúvida no núcleo do sujeito, ok? Isso que eu quero, tá, gente? Teve dúvida, vão falando aí para mim. Nós temos 169 pessoas na sala, tá? E os que conseguiram entender, compreender, eu vou pedir só paciência, tá? A gente tem que fazer isso mesmo, retomar. Essa a nossa, a intenção é essa. Vamos lá, então. Pessoal, então, os termos essenciais da oração. Sujeito, predicado. Até aí, tá claro? Termos essenciais da oração. Ok. O sujeito, o que é o sujeito? O termo, né, da oração, a respeito do qual se diz alguma coisa. Tá? E o predicado é tudo aquilo que se diz do sujeito, tudo que se enuncia por meio de um verbo sobre aquele sujeito. Tudo bem até aí, conceito, né? Exemplo, as boas obras valem ouro.
vocês têm aqui um período, né, bem simples mesmo. O verbo está em azul, o verbo é valem, tá? Então, eu gosto de fazer bem assim, separadinho, para vocês em casa também, para quem precisa retomar, começar assim, bem da base, façam isso, usam lápis de cor, tá? Usa um lápis de cor para separar, para ticar o sujeito, usa um outro lápis de cor para poder marcar o verbo, um outro lápis de cor para marcar o predicado, isso ajuda, né? Quando eu fui fazer... Não, isso daí, gente, é realidade mesmo. Eu fui fazer o curso de inglês instrumental, que eu precisava fazer para poder fazer a minha prova. Quando eu fiz o curso de inglês instrumental, a professora ensinou a gente dessa forma, tá? Usar lápis de cor, então, para você marcar ali, claro, tudo em inglês, né? Mas para marcar a preposição, para marcar o substantivo, para marcar o adjetivo, eu achei muito bacana a estratégia, tá? Então, assim, eu acho que para análise sintática isso pode ajudar também, né? Bem didático, exatamente, tá? Então, aqui nós temos o verbo valem. O que a gente vai fazer? Perguntar, fazer uma dessas perguntas ao verbo. O que é que vale ouro? As boas obras, tá? Então, se a gente respondeu ao verbo, se a gente encontrou a resposta aqui, as boas obras, essas boas obras é o sujeito. Então, nós temos aqui as boas obras, sujeito, separei. Bem, o que ficou agora, retirando o sujeito, o que ficou, o que restou? Valem ouro. Então, valem ouro é o predicado. O que é o predicado? Tudo aquilo que eu digo do sujeito. O que eu estou dizendo das boas obras? Olha lá, que as boas obras valem ouro. Certinho? Então, olha, bateu aqui com o meu conceito. Né? Então, o predicado é tudo que eu enuncio, é tudo que eu digo sobre o sujeito boas obras, nesse caso aqui. Beleza, pessoal? Ok? Posso passar para o próximo, para a gente ver núcleo. Ok, então agora núcleo do sujeito. Por que a gente estuda o núcleo do sujeito? Porque depois que a gente retira a palavra mais importante do sujeito ali, encontra a palavra base, vocês vão ver que, às vezes, aquela palavra base, ela vem acompanhada de outras palavras, né? E essas outras palavras nós vamos chamar de adjuntos, nós vamos ver isso depois, mais para frente, tá bem? Então, é importante identificar esse núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito, vamos devagar, né, professora Andréia? Trata-se da palavra base do sujeito, a palavra mais importante, tá? Geralmente, ela é representada por um substantivo, por um pronome substantivo, ou por uma palavra substantivada. Deixa eu só responder aqui a Simone. Professora, sempre terá verbo no predicado? Sim, sempre vai ter um verbo no predicado, tá? Tanto que quando a gente vai estudar o predicado depois, nós vamos classificar o predicado em verbal, nominal. Mesmo o predicado nominal, ele tem ali um verbo de ligação. Esse verbo pode vir até subentendido, mas tem um verbo, tá? Ele pode não vir explícito, né? É escrito, mas existe o verbo ali, ok? Vamos voltar então aqui. Então, o núcleo do sujeito quando for um substantivo. Tem um primeiro exemplo aqui do Murilo Mendes, é um pensamento dele, né? É um enunciado retirado de um texto do Murilo Mendes. Esta manhã o mar acumula ao teu pé rosas de areia. O que eu fiz aqui? Eu separei, eu tirei o verbo, né? Destaquei o verbo de uma cor, da cor azul, né? Que foi a cor que eu estou usando para poder destacar o verbo, tá? Então, acumula. Vamos perguntar agora, vamos olhar primeiro, gente. Primeira coisa, quando a gente vai fazer análise sintática, olha para o enunciado. Volta ao enunciado. Esta manhã, o mar acumula ao teu pé rosas de areia. Então, sinta esse enunciado primeiro, olha para ele. Se precisar, leia mais de uma vez, tá bom? Vocês vão fazendo isso. Se familiarizem com o enunciado. Prova de concurso é isso. Aliás, quem vai fazer concurso tem que começar a praticar dessa forma. Porque quando chegar na prova, você já tem que olhar e já conseguir encontrar a resposta, tem que ser mais rápido. E para a gente chegar a uma certa agilidade, para a gente alcançar essa habilidade, essa destreza, né, ter essa facilidade,
É apenas o quê? É apenas... Peraí, alguém levantou a mão? Ah, tá. É que aqui, né, a gente está pedindo para chegar para cá. Então... É porque eu vou olhando aqui, eu vou me empolgando, daqui a pouco eu estou entrando desse lado aqui. Gente, então é isso. É treino, isso mesmo, Odinei. É isso que eu quero que vocês entendam. É treino, é exercício, é estudo, é cansativo mesmo, gente. Vamos dizer, é pauleira, né? Não tem como ser diferente. Eu falo, quem quer fazer concurso tem que ter algumas horas de estudo e de exercício, tá? Vamos lá, então. Nós temos aqui, primeiro, esta manhã o mar acumula. Pegamos o verbo, acumula. Vamos agora perguntar ao verbo. Quem é que acumula? Quem é que acumula? Porque o mar está personificado aqui, tá? Quem é que acumula ao teu pé rosas de areia esta manhã? Aí pronto, encontrei a resposta, o mar, tá? Então, o mar é o sujeito, tá? O mar é o sujeito. Pronto, eu retirei o sujeito, agora eu vou olhar só para ele, tá? Qual é a palavra base, a palavra importante aqui? Mar. Mar é o quê? Substantivo. Ah, ok. Então, o núcleo desse sujeito é um substantivo. Beleza até aí? Vamos para o próximo. Daqui a pouquinho a gente já vai fazer o intervalo, tá bom? Quem faz um poema abre uma janela, né? Pensamento do Mário Quintana. Então, eu tenho aqui o verbo faz. Vamos analisar primeiro somente essa oração, essa primeira oração aqui. Quem faz um poema? Aí eu vou perguntar ao verbo, é até meio estranho, mas, né? Quem é que faz um poema? É o próprio quem aqui, é o sujeito, é que a gente não consegue identificá-lo aqui. Ele vem expresso por um pronome substantivo. O pronome substantivo, ele faz justamente isso, ele substitui o sujeito. Agora, para melhorar mais um pouquinho, vamos pôr aqui do lado ele ou ela, tá? Ele ou ela, tanto faz. Ele faz um poema, ele abre uma janela. Então, aqui você já consegue entender que o sujeito, ele vem expresso pelo quem, ou seja, por um pronome substantivo. Então, é o mesmo sujeito quem, que também equivale, ou que vale também de núcleo, tá? Desse próprio sujeito. O próprio sujeito, ele é o sujeito, ele é o núcleo. Ele é a palavra base, certinho? O último agora. Sim, a gente vai chegar nessas classificações. No culto, tá? Aqui não, aqui o sujeito é simples, é o sujeito expresso mesmo, é simples, tá? O cantar dos pássaros alegra a manhã. Então, o verbo aqui é alegra. Vamos lá. Quem alegra amanhã? O cantar dos pássaros. Então, o sujeito é o cantar dos pássaros. Tudo é sujeito, tá? Toda essa resposta aqui é que nós chegamos. Qual é o núcleo desse sujeito aqui, do cantar dos pássaros? O núcleo é o verbo substantivado, cantar. Então, é a palavra base. Bem, porque agora entendeu? Que bom, Josi, é isso mesmo. Fala, Simone, você tem uma dúvida nessa? Pode perguntar. Que dúvida você tem? A dúvida é nessa daqui, na última? Isso, cantar. Exatamente. Cantar é isso que, né? O cantar é uma palavra substantivada. O que é uma palavra substantivada? É uma palavra que morfologicamente, lá na classe gramatical, ela tem uma classificação já fixa. Então, cantar é verbo, beleza. Então, todo mundo sabe que cantar é verbo. Mas vai ter momentos que esse verbo, ele vai passar assim a valer, a ter valor de substantivo, dependendo do contexto, dependendo do enunciado, né? Principalmente enunciados mais literários, né? Então, quando a gente diz assim, o cantar dos pássaros, o cantar que era verbo ali, né? Que lá na gramática é verbo, nesse contexto aqui, nesse enunciado, ele passa a ser um substantivo ou um verbo substantivado.
Agora, como que eu sei que é um verbo substantivado? Porque ele vem acompanhado pelo artigo definido o, tá? É o artigo que vai definir, né, o substantivo. Eu já ensinei isso para os meus alunos do 7º ano. Então, se a gente diz assim, o sorrir, o andar, o pensar, o falar, tá? Então, são verbos substantivados. Por quê? O que eu coloquei antes dele? Um artigo, um determinante. Ok? E isso irá depender do contexto. Fechou, tá? Irá depender do contexto. Então, o que a gente tem que compreender é isso, que não adianta decorar. Ah, eu vou fazer uma prova, eu vou decorar todos. É impossível decorar, gente, impossível. Tem que estudar a teoria, confrontar a teoria com a atividade, com exercício, tá bom? Ok. Bem, agora a dica. Eu vou só fechar aqui com essa dica que a gente vai para o intervalinho, tá? Essa dica é o que eu disse para vocês, né? Que para você reconhecer o sujeito, basta substituí-lo por um pronome pessoal. É só uma dica, tá, gente? O olho da vida inventa o luar. Ele inventa o luar. Então, eu substituí aqui o olho da vida pelo pronome pessoal reto ele, tá? É dicas de concurso. Uma saudade indizível atraía-me para o mar. Ela me atraía-me para o mar, né? A saudade indizível, ok? Pessoal, entendeu? Tá compreensível até agora? Ok. Podemos, na hora que chegar na atividade vai ser melhor ainda. E aí a gente vai conversando aqui, eu vou anotando, vocês vão ver, vocês vão ficar craques nesse primeiro momento, para pegar o avançado, né? Pessoal, vamos dar uma pausinha para a gente poder fazer o intervalo, né? As meninas vão disponibilizar a frequência, já disponibilizaram aí. Eu estou falando que minha fala é atrasada, vamos embora, então. Eu vou só minimizar aqui, tá? Vamos tomar uma aguinha. Expliquei no início da aula e os slides eu faço assim. Eu uso, né? Desculpa, é disponibilizado o material para vocês lá no Moodle, certo? Mas às vezes como eu mexo com os meus slides, eu modifico, né, em casa, eu não disponibilizei antes, porque durante a live eu vou fazendo isso que vocês estão vendo, tá? Eu vou estudando com vocês, eu vou marcando com vocês aquilo que é importante, né? Assinalando, e no dia seguinte, depois que eu termino essa aula, o slide vai para vocês. Mas eu estava conversando com as meninas aqui, tá? Para não gerar essa confusão, ou então esse desconforto, às vezes vocês querem acompanhar ou até ler o slide antes, né? Porque o slide é uma ferramenta do professor, né? A aula do professor. Mas às vezes você quer também olhar antes, estudar antes. Eu vou fazer assim, os próximos. Então, a próxima aula será na segunda-feira comigo, tá? Então, vai ficar assim, nós dividimos da seguinte forma, segunda e quarta eu darei as lives, e na terça e quinta será o professor Sandro, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou enviar o slide da aula de segunda-feira, tá? Aí vocês já terão o slide na plataforma, no Moodle. Aí vocês podem em casa, né, acompanhar pelo slide, né, que foi enviado e mesmo fazendo as anotações aí junto comigo, ok? Tá tranquilo assim? Ficou melhor para vocês? Pode ser. Ok, tudo bem então, tá? Então vamos lá, para a gente poder encerrar essa primeira parte, nós temos bastante coisa ainda para ver. Então, sujeito, então a gente já viu, né? Como se acha o sujeito, como se identifica o sujeito. Agora, os tipos de sujeito, tá? De uma forma, gente, bem elementar, bem básica. Eu não vou aprofundar, por enquanto. Obrigada. Eu tô rindo porque a Vanusa estava rindo. Então, é isso que eu tô rindo. Então, aqui a gente já vai entender um pouquinho dos tipos de sujeito. Então, lembrando o seguinte, que quando a gente chegar no avançado, a gente vai avançar um pouquinho também com isso, certo?
A gente vai trabalhar mais especificamente com questões de concurso, e ficar ali, ó, tá? Martelando aqui, né? Então, o sujeito, ele pode ser simples ou composto. Vamos ver primeiro esses dois tipos. O que é o sujeito simples? É aquele que possui um núcleo apenas, uma palavra base. Por isso que a gente vai lá atrás ver núcleo do sujeito. Ou vem representado por uma só pessoa gramatical. Então, exemplo, Dona Benedita possuía um duríssimo trabalho caseiro. Verbo, vamos lá para o verbo, possuía, vamos colocar ele em azul. Quem é que possuía um duríssimo trabalho caseiro? Dona Benedita. Então, Dona Benedita já está aqui separado, tá? Então, Dona Benedita é o quê? É o sujeito simples. Por que é sujeito simples? Porque a gente só está falando de uma pessoa só, de um núcleo apenas. Um outro exemplo, do João Cabral de Melo Neto, um galo sozinho não tece uma manhã. Então, qual é o verbo? Tece. Então, vou ticar, marcar em azul. Quem é que não tece uma manhã? Um galo sozinho. Então, já está separado aqui, ó, sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito? A palavra base é o substantivo galo, tá? Então, se a gente tem um núcleo, o sujeito é simples. Tranquilo? Sujeito composto é o contrário. O sujeito composto, ele apresenta dois ou mais núcleos, ou ele é representado por duas ou mais pessoas gramaticais. Então, exemplo, chegaram tarde o cantor e a orquestra. Então, a gente tem aqui o verbo chegaram. Vamos perguntar ao verbo. Quem chegou tarde? O cantor e a orquestra. Vocês vejam aqui que o sujeito ele foi colocado após o verbo, tá? Então, nós chamamos isso daqui de ordem inversa do período. É quando não existe. A ordem inversa é a organização do período de forma que o sujeito ele não aparece no início. Ou ele vem intercalado, vem no meio, né, do período, ou ele vem no fim do período, no final do período, certo? Então, nós temos aqui dois núcleos, cantor, orquestra. Então, cantor, orquestra, chegaram, certo? Substantivo, substantivo como núcleo. Tranquilo, pessoal? Posso continuar? Ok? Tem alguma dúvida nesse primeiro? Tem dúvida? Tá tranquilo, né? Então, vamos agora para o próximo. Isso que eu quero. Eu quero que vocês me falam se está ok, porque quando eu for passar para o outro, né? Se tiver alguma dúvida, já me pergunta que eu já estou ali, né? Certo. Gabriel, você quer perguntar? Ah, sim, ok. Isso, Gabriel. O sujeito é o cantor e a orquestra, tá? Então, o que está separado aqui entre colchetes, né? Pelos colchetes aqui é o sujeito, tá certo? E o que está sublinhado é o núcleo. Aqui, como Dona Benedita, é o sujeito, ela já vai ser núcleo também, tá? Uma palavra só. Bem, agora um outro tipo de sujeito, tá? O chegaram é o predicado, tá, Gabriel? Aqui nessa parte, para não ficar dúvida, né? Chegaram tarde é o predicado, tá? Então, sujeito, cantor e orquestra, chegaram tarde é o predicado, certo? Dona Benedita, porque ela já vem com o pronome de tratamento, né? Dona Benedita. Tanto é que ela está escrita assim por extenso, porque você poderia abreviá-la, né? Bem, agora a gente vai para o 3, sujeito indeterminado. Agora vamos prestar bastante atenção nessa terceira classificação, tá? Porque requer mesmo, requer cuidado, requer muita atenção e memorização, tá? Que aqui é gramática e tem coisas que eu digo sempre, a gramática é arbitrária. Às vezes você fala, mas professora, mas por que isso chama isso, né? Porque é assim, né? Às vezes não existe uma lógica até, né? Para explicar o porquê daquilo ali. Então, o sujeito indeterminado é aquele que não se pode ou não se quer determinar, tá? Quando a gente vai classificar sujeito indeterminado, a gente tem que ter em mente o seguinte: tem que ver se
esse sujeito, ou se esse verbo, ele faz parte de um texto, de um contexto mais amplo, né? Que seja possível descobrir o sujeito, identificar o sujeito, ou se é um enunciado mais independente, solto, tá? Falando assim, para, né, de uma forma mais assim, mais simples, tá? Então, quando a gente vai indeterminar o sujeito, nós temos duas formas de fazer isso. Primeiro, colocando-se o verbo na terceira pessoa do plural, sem referência ao sujeito ou em outra posição no texto. Eu vou marcar isso daqui, que isso é importantíssimo, é o que eu acabei de dizer, ó. Eu vou até negritar, fica melhor, tá? Deixar em negrito. Então, o verbo, ele aparece na terceira pessoa do plural, não tem como eu identificar o sujeito, não tem como eu encontrar o sujeito ali, não tem como eu determinar o sujeito, porque não existe uma referência, né? Esse sujeito, ele não aparece num contexto mais amplo, no texto, tá? Então, exemplo, comentam a sorte daquele indivíduo. O verbo é comentam, a gente vai pôr em azul. Vamos perguntar a ele. O verbo ele está na terceira pessoa, olha aqui, terceira pessoa do plural. A gente faz a pergunta: quem é que comenta a sorte daquele indivíduo? Não sabemos. Eles ou elas, né? Então não tem como a gente determinar. Dizem por aí coisas tão estranhas. Então, o verbo aqui está na terceira pessoa do plural, dizem. Vamos perguntar ao verbo. Quem é que diz por aí coisas estranhas? Também não sabemos, não tem como determinar. Tá? Então, pessoal, essa é uma forma de indeterminar o sujeito, ou seja, da gente ter aqui um sujeito indeterminado, com verbo na terceira pessoa do plural. Segunda forma, tá? Então, nós temos uma segunda forma da gente também indeterminar o sujeito. Quando o verbo, na terceira pessoa do singular, olha aqui, vem seguido da partícula, eu escrevi errado, da partícula C. Essa partícula C, vejam bem, olha que nome bonito, se chama índice de determinação do sujeito. Então, pessoal, tem que guardar esses nomes lindos aqui, tá? Isso daqui é objeto de concurso. Então, o C, vamos colocar esse Czinho aqui em negrito. O C, quando for acompanhar o verbo na terceira pessoa do singular, tá? Ele será índice de determinação do sujeito. Claro que nós temos os verbos pronominais, nós temos essas exceções, e nós vamos estudar isso quando formos fazer as atividades, ok? Vou explicar para vocês. Então, um exemplo, nunca se foi tão feliz em um lugar. Olha aqui, o Czinho, índice de determinação. Eu vou colocar ele em outra cor. Vamos pegar aqui um verde, fica muito apagado, né? Ai, vamos pegar um roxinho, ó, tá? E foi. Tá? Então, vocês têm aqui, ó, o verbo foi, tá? Nunca se foi. E vocês têm aqui o C, que é o índice de determinação, tá? Do verbo, do sujeito. Então, não se sabe. Se a gente pergunta ao verbo, quem é que nunca foi tão feliz em um lugar? Não sabemos, tá? Não sabemos, não tem como determinar esse sujeito. Você só consegue identificar que aqui existe um sujeito indeterminado por essa construção aqui, que eu acabei de explicar. Carecia-se de notícias. Aqui, mesma coisa, vocês têm o verbo, carecia, e vocês têm o C, índice de determinação do sujeito. Quem é que carecia de notícias? Não se sabe. Carecia-se de notícias. Não sabemos. É uma forma da gente indeterminar o sujeito, ou seja, de não determinar. Comeu-se do pão e bebeu-se do vinho. Mesma coisa. Quem é que comeu do pão? Não sabemos.
tá? Quem é que bebeu do vinho? Não sabemos. Então, deixa eu pôr aqui já, marcar o verbo em azul, tá? E marcar o C em lilás. Roxo, lilás, né? Mais um lilás, certo? Índice de determinação. Então, pessoal, guarda essas duas construções aqui. Exatamente, Edgar, é o que a gente vai ver aqui na observação. Se você tirar o C, tá? Lá igual o professor Santos, bah, né, gaúcho? Se você tirar o C, aí o verbo, aí você tem o sujeito oculto, né? Você tem um sujeito oculto aí, né? Ou sujeito simples, oculto, enfim, tá bom? É isso daí. Então, a observação, se o verbo estiver na terceira pessoa do singular, o sujeito será ele ou ela, ou seja, é o que o Edgar, né, acabou de colocar ali no chat. Então, se eu tiro aqui, ó, cadê o comenta? Ah lá, comenta a sorte daquele indivíduo. Então, eu tirei o C. Se eu puser o C, comenta-se a sorte daquele indivíduo, sujeito indeterminado. Se eu retirar o C, comenta a sorte daquele indivíduo, sujeito, nesse caso, sujeito oculto ou sujeito simples, ele ou ela. Realizou uma boa prova. Ele ou ela realizou uma boa prova. Beleza, sujeito oculto aqui, né? Agora, se eu coloco o C, realizou-se uma boa prova, então eu indetermino o sujeito. Entendeu, né, gente? Eu acho que ficou tranquilo aí. Isso, na terceira pessoa do singular, Suelen, isso, só se o verbo estiver na terceira pessoa do singular, seguido da partícula C, ok? Então, verbo na terceira pessoa do singular, mais o C. Vamos para o próximo. Bem, agora esse daqui vai dar pano para manga. Vai dar para a gente fazer uma blusa agora aqui. Oração sem sujeito. Repetir o anterior, Rosângela? Depois do Linda, Rosângela, eu repito. Repito, eu juro, eu repito. Tá certo. Com prazer, Rosângela. Então, é isso daqui, ó. Vamos voltar aqui. Para você indeterminar o sujeito, o verbo ele tem que estar na terceira pessoa do plural, tá? Sem uma referência, né, a algum termo anterior, tá? Isso a gente vai, quando a gente chegar no português avançado, pessoal, nós vamos trabalhar com texto. Então, a partir do texto que a gente vai fazer essas análises aqui, tá bom? Aí vai dar para a gente, aí já é um outro esquema, né? Então, se tiver na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Ou se o verbo vier na terceira pessoa do singular, seguido do ser, tá? Não pode tirar o C é o índice de determinação do sujeito. Vive-se bem naquela casa. Come-se bem aqui. Comenta-se o assunto continuamente. Então, olha, eu usei aí o verbo na terceira pessoa do singular, seguido do C, da partícula, do índice de determinação. Ok? Ficou claro? Ok, então vamos para o próximo. Agora, oração sem sujeito. Também requer estudo, tá, pessoal? E olha que eu não trouxe mais informação sobre a oração sem sujeito, que a gente vai ver no avançado outras partes também disso daqui, tá? Então, a oração sem sujeito vai ocorrer com os seguintes verbos. Primeiro, verbo haver no sentido de existir, ocorrer, acontecer ou ainda empregado com a ideia de tempo, ficará sempre na terceira pessoa do singular. Então, exemplo, houve muitas crianças brincando no parque. Existiu, eu posso substituir aqui, ó. Existiram muitas crianças brincando no parque, tá? Então, para eu identificar o verbo haver e ver que o verbo não tem sujeito, basta eu substituí-lo, nesse caso aqui, por existir. Deve haver muitas crianças brincando no parque. Então, devem existir muitas crianças brincando no parque. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou marcar aqui o verbo houve, tá? E do lado dele eu vou colocar existiram, né? Existiram.
Quando a gente substitui pelo verbo existir, o período ele passa a ter, ele tem sujeito. Olha como é arbitrária a nossa gramática, né? Com o verbo haver não tem sujeito, quando significa existir, quando é sinônimo de existir. Mas com o verbo existir, nós temos sujeito, tá? E mesma coisa aqui, ó, deve haver é o verbo. Aqui, interessante, aqui nós temos o quê? Nós vimos lá no início da nossa aula, uma locução verbal, tá? O deve haver é locução verbal. Então, quando a gente tem a locução verbal e substitui pelo existir, ó, devem existir. Então, olha, com existir existe o sujeito, com haver não há sujeito, tá? Dá até para a gente fazer essa brincadeira, né? Essa dica aí. Com existir existe o sujeito, com haver não há, tá? Ficou claro esse exemplo? Tá tranquilo? Tem alguma dúvida? Não tem problema, a gente tem até as 10 horas da noite para ficar aqui. Toque de recolher já acabou, tá? Então, as meninas aqui estão super empolgadas, né? Ainda mais elas que terminaram, lancharam. Então, fiquem tranquilos, tá? A gente só vai embora quando a gente, como diz, está com o bucho vazio, né, gente? Aí eu não quero sair correndo para jantar. Aí, vamos lá. Vamos embora. Então, pessoal, tá tranquilo, né? Agora que os sinônimos existir, ocorrer e acontecer são pessoais. Possuem sujeito e com ele concordam em número e pessoa, tá? É o que eu acabei de explicar aqui em cima. Existiam aqui, olha, muitas crianças brincando no parque. Devem existir muitas crianças brincando no parque. Foi o que eu fiz aqui em cima, ok? Pede para a Vanusa enviar lanche. Ô, Vanusa. Ah, Vanusa. Vanusa, envia aí, por telepatia, vai mentalizando, gente, mas não vou nem falar o que nós comemos. Foi a Osmilda. A Valdirene quieta. Ai, que legal. A Valdirene aí, Valdirene, tá colocando você na roda, tá vendo? Coitada, eu tô falando que eu tô te defendendo aqui, tá? Bem, gente, vamos para a segunda forma, né? De tornar o sujeito também da oração ser oração sem sujeito. Aqui, trabalhou minha concentração. Vamos. Então, os verbos, ó, com verbos fazer e estar, tá? Indicando ideia de tempo passado, ou seguidos de condições de clima, são usados também na terceira pessoa do singular. Exemplo, fazia muitos anos que isso não acontecia. Então, às vezes a gente escuta até de repórter, né? Dizendo assim, faziam 2 semanas, fizeram 2 semanas. Eu já ouvi, né, de repórter aqui, mas bem assim, faz tempo, né? Então, agora acho que a repórter já aprendeu que o verbo fazer, quando indica tempo passado, né, ele fica na terceira pessoa do singular, tá? Então, faz muitos anos que não visitamos, né, nossa cidade, nossa terra, tá? Fazia muitos anos que isso não acontecia, não faziam muitos anos, tá errado, tá? Mesma coisa se o verbo fazer, né, ele vier com um verbo auxiliar, poderá fazer muitos anos que isso não acontece, né? Fará muitos anos que isso não acontece também. A ideia é de tempo passado, tempo futuro, tá? Quando o verbo fazer indica também condição de clima, né? Faz invernos rigorosos, tá certo? Condição de clima, estação do ano, né? Vai fazer dias quentes, ó, também condição de clima. Vai fazer dias quentes neste ano, está frio, tá? Então, isso daqui depois, amanhã, o slide já vai para vocês, tá? Talvez não dê nem para a gente concluir todo o slide hoje, mas vocês depois peguem, tá? Retomem isso daqui. E o verbo ser usado com expressões indicadoras de hora, de data ou distância, de tempos em geral, aqui tem uma situação interessante. Embora nós tenhamos aqui, né, uma oração sem sujeito, o verbo, ele vai concordar com o numeral, tá?
Então, aqui nós temos, são 4 horas, tá? Deviam ser 4 horas. Hoje são 13 de maio. A gente normalmente usa que hoje é dia 13 de maio. Hoje é 13 de maio, subentendendo aí a palavra dia, tá? A gente vai chegar a isso quando... nós vamos chegar a esse assunto quando a gente for estudar concordância. Daqui ao hotel são 13 quilômetros. Então, olha, o verbo ser usado para indicar a hora, data, distância, ele vai concordar, tá? em número singular ou plural, com o numeral, certo? Correto? Mas a oração, ela é classificada como oração sem sujeito. E os verbos que indicam fenômenos da natureza também são verbos impessoais, tá? Ventava muito naquela região, aqui nós temos o verbo, ventava, né? Relampejou durante a madrugada, então nós temos aqui o verbo relampejar, né? Agora, uma observação, né? Se esses verbos forem usados no sentido figurado, aí eles vão possuir sujeito. Isso daí num texto mais literário, né? Chovia aplauso no estádio. Então, aqui nós temos o verbo chovia, mas esse verbo não foi usado, né, com o sentido, ou seja, significando o fenômeno da natureza. Ele está usado com sentido, no sentido figurado. Chovia aplauso. Aí nós teremos aqui o sujeito aplauso, certo? Então, isso é uma observação que nem cai mais a gente. É raro a gente ver isso em prova, não cai muito isso não, tá? Agora estão pegando outros meios aí, né? De elaborar essas questões. Bem, vamos para uma atividade? Vamos fazer uma atividade, tá? Para a gente poder já adiantar bem. Há sujeito composto em caíram ao chão uma árvore e um poste. Eu vou fazer com vocês, tá, pessoal? Porque aí eu vou fazendo e vou já marcando aqui no enunciado. Então, primeiro, caíram ao chão, a gente vai já lá no verbo, ó, marquei o verbo em azul. Caíram ao chão uma árvore e um poste. Eu vou perguntar a esse verbo, quem é que caiu ao chão? Uma árvore e um poste. Achei o sujeito, olha aqui, vou sublinhar, certo? Isso, então, já achei o sujeito, vamos ver aqui agora o núcleo desse sujeito. Árvore e poste, são substantivos. Então, se a gente tem 2 núcleos, o sujeito é composto. Então, a gente já chegou a essa turma aí, beleza, letra A, tô falando que eu tô lenta. Eles já responderam, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou sublinhar tudo? Não. O que a Pro vai fazer aqui? Tá, acho que eu embacei o negócio aqui. Então, é a letra A. Eu vou só marcar aqui letra A, ok? Marcar em vermelho. Pronto. Certo. Deixa eu só dar uma explicadinha nas outras, tá? Saiu o ônibus para o Rio de Janeiro. Verbo saiu. Quem saiu para o Rio de Janeiro? O ônibus. O sujeito é simples. Trancaram a porta de casa, olha aqui, ó, não tem contexto, não tem, é um enunciado solto, né? O verbo está na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Vive-se bem neste lugar, verbo na terceira pessoa do singular, seguido do índice de determinação se, sujeito indeterminado. Há muitas pessoas carentes de abraço, verbo haver, com o sentido de existir, oração sem sujeito. Então, eu vou colocar aqui do lado, tá? Sujeito simples, a primeira. Tá acelerado, gente? A professora agora deu uma ribada aqui, acelerou, como é que tá? Porque vocês vão me falar, eu só tô assim já, trancaram a porta de casa, sujeito indeterminado, é pra gente ganhar tempo, tá? Embora a gente vai ter até as 10, fica tranquilo. Vive-se bem neste lugar, sujeito indeterminado. Há muitas pessoas carentes, oração sem sujeito. Ok? Então, olha lá, oração sem sujeito é quando a gente tem verbo impessoal. Vamos para o próximo. Período que apresenta sujeito simples. Essa foi sujeito composto, agora sujeito simples. Quebrar o muro da escola. Verbo está aqui, ó, quebraram.
Eu vou ticar todos os verbos, tá? Vocês vão achar aí. Fez muito calor hoje pela manhã. Fez. Um vento assobia lá fora. Assobia. O que a Valdirene está fazendo? Uhum. Sim, sim, Elaine. Por isso que eu já vou estar, fica com as minhas observações. Choveu fininho ontem à noite. Choveu. Na dúvida, velhos e moços calaram-se. Ah, cheguei onde eu queria. Ok. Então, vamos lá. Vocês responderam letra C. Acertou. A resposta é realmente a letra C, tá? Um vento assobia, né? Aqui o sujeito é simples, é um vento, né? Vento é o sujeito, tá? As outras, quebraram o muro na escola, sujeito indeterminado. Fez muito calor, oração sem sujeito. Choveu fininho ontem, também oração sem sujeito, verbo chover. Aqui vocês viram que... não, choveu, eu estou confundindo com vento, ventou. Choveu fininho, fenômeno da natureza, né? Na dúvida, velhos e moços calaram-se, sujeito composto. Então, deixa eu já colocar aqui, sujeito indeterminado no primeiro. Tá tranquilo, pessoal? Hã? O quê? Ah, tá. Eles estão rápidos. Fez muito calor. Coração sem sujeito. Um vento assobia. Sujeito simples. Peraí. Hã? Choveu fininho. Oração sem sujeito. Na dúvida, velhos e moços calaram-se. Sujeito composto. Essa última? Ok, então vamos lá, Josi. O que você achou confuso na última? Janaíra Regina, é isso? Tá, você quer que explique todos os exercícios? Ah, tá. Uhum. Tá. Um vento e chuva, esses dois, né? Aqui, ó, um vento assobia lá fora, o sujeito é um vento. Vento é substantivo, tá? Eu acho que vocês podem estar fazendo confusão com ventar, não é isso? Se estivesse aqui o verbo venta lá fora, aí seria fenômeno da natureza, aí seria oração sem sujeito. Mas quando a gente tem um vento, vento é substantivo, tá? Então, um vento assobia lá fora, aqui é o sentido figurado, aqui como que a gente fala? É um texto literário, tá? Então, o sentido aqui é figurado. O vento, ele acaba sendo personificado, é uma figura de linguagem, a personificação, né? O vento assobiar. Então, ele toma o lugar de uma pessoa, ok? Mas o sujeito aqui é um vento, tá? O núcleo desse sujeito, eu vou até colocar ele entre parênteses, tá mais fácil parênteses que eu colchei, para eu achar aqui, tá? Então, eu vou colocar o sujeito entre parênteses e vou marcar o núcleo dele aqui, vento, que é o substantivo, tá? O vento assovia. Por que fica confuso? Porque é sentido figurado, certo? Agora, choveu na letra D, o verbo é um verbo que expressa, que exprime fenômeno da natureza. Então, se ele expressa fenômeno da natureza, a oração ela é classificada como oração sem sujeito. Vamos voltar um pouquinho lá, olha. Verbos que indicam fenômenos da natureza são verbos impessoais, ou seja, eles formam, né, eles constroem aí oração sem sujeito. Correto? E aqui na última, né, na dúvida, velhos e moços calaram-se. Né? Quem é que se calou? Velhos e moços. O sujeito será velhos e moços. Ok? Então, sujeito velhos, ó, o substantivo. Então, vamos marcar o substantivo. E moços, a gente também tem outro substantivo. Então, nós temos dois substantivos aqui, certo?
Isso, o núcleo do sujeito é vento, marquei aqui, tá? Em vermelhinho. O núcleo é vento. Isso. E aqui, ó, velhos e moços são núcleos. Aqui nós temos sujeito composto. Calaram-se, vocês podem... Ah, mas esse C aqui, o verbo calar-se é um verbo pronominal. O que é um verbo pronominal? É o verbo que vem acompanhado de um pronome. Vestir-se é um verbo pronominal, por exemplo, eu me visto bem, né? Maquiar-se, quem se maquia, maquia a si próprio, então é um verbo pronominal, tá certo? Calar-se é um verbo pronominal, ok? Tá tranquilo agora? Entendeu? O que, Gabriel? Mesmo estando no plural, qual você... Ah, tá. Isso. Se fosse assim, na dúvida, velhos calaram-se também. Mesma coisa. Agora, se fosse singular, na dúvida, velho calou-se. Tá? Velho calou-se, o velho calou-se. Ok? Então, é importante entender o seguinte, que sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo. Isso é composto. Tá? Então, nós temos aqui velhos e moços. Deixa eu ver o que a Rosângela está perguntando. O verbo, nesse caso, calaram-se, só será... Não, ele não será indeterminado, tá? Não. Rosângela, ele só será indeterminado se fosse assim esse enunciado. Na dúvida, calaram. Tá certo? Então, eu teria que tirar daqui velhos e moços e teria que tirar o C. Aí eu teria uma frase, um período com sujeito indeterminado. Na dúvida, calaram. Quem que calou? Não sei. Verbo na terceira pessoa do plural. Ok? É isso. Bem. Calaram-se. Hã? Cadê a gente? Ai, João, vamos pôr a mão aqui no queixo, vamos ficar pensando um pouquinho. É isso mesmo, João. Mas olha, gente, a língua que a gente fala é uma língua bonita, né? Ah, eu ainda prefiro a do que aprender falar inglês, aprender inglês. Minha filha fala, mãe, é tão difícil aprender português, imagina inglês. Ok, isso. Vamos lá, Josi. Se tiver dois núcleos, tá? Sujeitos é composto, tá? Se o sujeito, né, tiver dois núcleos, duas palavras base, é composto. Isso mesmo. O meu cabelo já tá caindo faz tempo. O meu já disfarça aqui. Mas ó, vou te dar uma dica. Sabe o que a gente passa para o cabelo não cair para crescer? Como é que chama que é coisa baratinha, Vanessa? A gente comprou na farmácia. É um óleo. Esqueci. O problema não é perder cabelo, gente. O problema é que eu já estou perdendo a memória. Isso é pior do que cair cabelo. Estou pior. Hã? Rícino, óleo de rícino. Olha as meninas aqui, ó. Tá vendo? Isso que é bom. É rícino, isso mesmo, gente. Isso, Aerovite, já passei Aerovite, já passei rícino. O rícino cresce meu cabelo, mas cresce tudo branco. Então não adianta, eu já fiz a aplicação, cresceu o cabelo branco, não fui mais. A senhora tinha... Sim, Laura, você foi... você estudou com a gente lá na EGOV, né, Laura? Isso mesmo, tinha cabelo preto. Tinha passado, Laura. Mas o cabelo vai ficando branco, a gente não fica bem, a gente fica loira. A loira, beleza, eu não preciso pegar isso agora, porque tá complicado, viu? Agora eu não estou preocupada tanto com o cabelo, estou preocupada mais com a memória que está indo. Pessoal, vamos para o 3, então. É gostoso, né, a gente descontrair. A sujeito indeterminado é. Então, olha aqui, a gente está seguindo uma sequência aqui, tá? Nós vimos sujeito composto, o sujeito simples, agora o sujeito indeterminado, tá bom? Voltando um pouquinho lá atrás, né? Para a gente poder indeterminar o sujeito, nós vamos usar o verbo na terceira pessoa do plural, quando não conseguimos identificar o sujeito.
tá? Ou na terceira pessoa do singular, seguido do índice de determinação. O pessoal já tá aí, ó. Assistiu-se exatamente, olha aqui. Vamos lá para a primeira. Choviam flores. Então, o verbo aqui, choviam. Deixa eu marcar com azul para não confundir. Choviam flores do céu. Bem, o verbo é choviam, tá? Mas o verbo, ele não está empregado com sentido real, literal, né? O sentido de fenômeno da natureza, tá? A gente tem aqui um sentido figurado, né? Ele é figurativizado por flores. Então, flores choviam. Então, o sujeito aqui é flores. Eu vou até separar esse sujeito aqui. Flores choviam do céu. Vocês percebam que flores, ele vem depois do verbo, né? O sujeito, ele vem depois do verbo. Então, na ordem inversa. Assistiu-se a uma cena desagradável. Aqui a gente vê direitinho, ó. O verbo na terceira pessoa, tá? Eu vou até ticar o C junto aqui com o verbo em azul, tá? Isso, então nós temos o verbo assistiu, terceira pessoa, mais um índice de determinação. Né? Vou colocar aqui, terceira pessoa. Aí, deu certo. Terceira pessoa do singular. E índice de determinação, mais um índice de indeterminação. Eu estou assim, frisando bem isso com vocês, índice de determinação, porque isso cai em concurso, tá, gente? Por isso que eu estou batendo nessa tecla. Aqui, na letra C, então, nós vamos marcar aqui letra B como a resposta correta, tá? É a letra B. Na letra C, subitamente, pararam todos, olha, o verbo, ele está na terceira pessoa do plural, porém, a gente identifica o sujeito aqui, olha. Quem é que parou subitamente? Todos. Então, o sujeito, ele está colocado, ele vem depois do verbo, eu identifico ele. Então, vamos pôr o sujeito antes, olha. Subitamente, todos pararam, tá? Então, aqui nós não temos sujeito indeterminado, ok? Isso, primeiro é simples, olha, tem pessoas que já estão respondendo. O primeiro é simples, o segundo indeterminado, o terceiro, a letra C, é simples, né? Então, aproximou-se uma menina, tá? O verbo aqui é o aproximar-se, que também é verbo pronominal, ou seja, ele é seguido de pronome. Aproximar-me, aproximar-se, né? Quem é que se aproximou? Uma menina, então o sujeito também vem depois, olha, do verbo, tá? Uma menina se aproximou, ok? Então, sujeito simples também. Isto não é nada, o verbo aqui é. Olha que interessante, o sujeito aqui é o pronome substantivo, que é o isto, tá? Bem, pessoal, tá claro a questão 3? Podemos fazer a última aqui? A 4, para a gente poder encerrar nossa aula? Ok, então vamos para a 4. Assinale as alternativas que apresentam agora a oração sem sujeito. Havia pessoas descontentes. Aqui, nesse caso, mais de uma alternativa, tá? Então, nós vamos ter mais de uma, ó, assinale as alternativas, certo? Havia pessoas descontentes na Assembleia. Então, a primeira coisa que nós vamos ver e grifar aqui são os verbos impessoais. Então, oração sem sujeito existirá com verbos impessoais, tá vendo? Quando eu estou na live aqui, eu uso meu quadro, tá? Com verbos impessoais. Então, havia pessoas descontentes, existiam pessoas descontentes, então o verbo haver, ele é impessoal. Então, se ele é impessoal, a letra A, ela tem oração sem sujeito. Eu já vou marcar aqui, letra A, ok? Tem gente que respondeu. O sorrir faz bem à alma. O verbo aqui é faz. Esse verbo, ele não é impessoal. Se a gente perguntar a ele, quem é que faz bem a alma, o que é que faz bem a alma? O sorrir, ó. O sujeito vai ser o sorrir. E aqui, né, voltando um pouquinho lá no que a gente viu de núcleo do sujeito, sorrir, ele é uma palavra substantivada, ele é um verbo substantivado, né? Ou seja, ele é verbo, sorrir é verbo, mas que nessa frase, nesse enunciado aqui, ele tem valor de substantivo, tá?
Hoje escureceu mais cedo, o verbo aqui é impessoal, ó, escureceu o fenômeno da natureza. Então, eu vou marcar em azul para a gente poder, tá? Então, a letra C também é oração sem sujeito, olha. Faz anos que ele chegou da Europa. Agora, aqui nós temos duas situações, tá? Nós temos duas orações, a gente vai até separar aqui por essas barrinhas. A primeira oração, faz anos, forma oração sem sujeito, tá? Por causa do verbo fazer, indicando o tempo. Então, aqui nesse pedacinho, eu tenho oração sem sujeito, tá? Então, na letra D, vamos marcar também, como oração, como, né? Apresentando oração sem sujeito. Agora, nessa segunda oração, que ele chegou da Europa, o sujeito aqui já é ele, é o sujeito simples, tá? Aqui nós temos o sujeito composto, desculpa, é um período composto, tá? Um período composto. Ok, isso, ele chegou aqui, eu já tenho um sujeito simples, ele, analisando, né, a segunda oração, certo? Deve fazer muito calor hoje. Então, aqui, ó, mesma coisa, o verbo indicando o tempo, né? Deve fazer, aqui também nós temos oração sem sujeito. Então, nesse caso, deixa eu só marcar que deve fazer calor, fará calor. Eu vou voltar um pouquinho, só para a gente encerrar, aqui na nossa explicação, olha. Verbo fazer estar, tá? Só para a gente fixar, indicando ideia de tempo, ou seguidos de condição de clima, não tem sujeito, está frio, vai fazer dias quentes, fará calor, né? Faz invernos fortes, rigorosos, não faz invernos. Então, guardar isso daqui, tá? Pessoal, é o seguinte, nós vamos encerrar, tá, a nossa aula. Eu brinquei com vocês, as minhas já estão dormindo aqui em cima do computador, coitada, eu tô com dó delas. Eu não, eu tô empolgada. Tomei chá, piorou, né? Chá mate. Já vai passar para vocês, tá? Esse slide. Tem mais coisa que a gente vai ver na segunda-feira. Acorda, Vanusa. Vanusa, eu não falei nada, tá? A Valdirene tá mexendo, agora eu vou te defender, Vanusa. Então, olha aqui, já estou salvando, tá? Já estou salvando. E já vai para vocês. Então, deem uma olhada, olhem o slide, né, o que nós fizemos. Professora. Oi. Professora, é o seguinte, a sua aula é na segunda e quarta. Aí tem do outro professor terça e quinta, mas só quem está inscrito só na sua não assiste do outro professor? Não, é o curso só, tá? O curso é um só. Só que eu e o professor Sandro, nós dividimos o conteúdo. Ele vai ver com vocês alguns conteúdos, eu vou ver outra parte, tá bom? Ok, entendi. É um curso, são 60 horas, a carga horária é uma carga horária extensa, né? Por isso que a gente dividiu, né? Para ficar assim, para ter um outro olhar, um outro professor também é legal, né? Certo? Só falar uma coisa, o curso é de segunda a quinta, tá, gente? As lives são segunda a quinta. Vocês têm live, vocês não têm na sexta-feira, tá? Aí, nós fizemos assim, segunda e quarta é a professora Andréia e terça e quinta é o professor Sandro, certo? Fica tranquilo para vocês, acho que não tem como confundir, não, né? Nós somos duas pessoas diferentes, gente. O curso é o mesmo, tá? Fique claro fique claro isso, o curso é um só. Tá? Pode dizer. Pode perguntar. Eu posso. A senhora poderia deixar com as suas anotações esses slides? Já está com as anotações, tá, José? Eu acabei de salvar. Ele vai para vocês já com as anotações. Certo? Então tá bom, tranquilo. E é um pouquinho mais fácil de entender. Entender, tá? Por isso que assim, a minha didática é assim, porque quando eu dava aula presencial, eu anotava no quadro, eu ficava rabiscando o quadro. Né? E depois ia limpar o quadro, queria me matar. Nossa. Sério mesmo, borrava o quadro tudo. Eu gosto de rabiscar, que eu não vejo outra forma da gente aprender, né? Análise sintática, tá bom? Então é isso. Muito obrigada. Professora, deixa eu só perguntar uma coisa. Ontem eu faltei, prejudica em relação à falta? Você quer responder, Vanusa? Tá. Oi. Aqui, a Vanusa está dizendo o seguinte, que uma falta só não tem problema. Ah, tá. Não, foi só ontem, eu acabei
olha, deixa eu só dizer, são 60 horas. Vocês têm que ter quantos de presente? Vocês têm, ó, faz a conta aí depois. Vocês têm que ter 75% de participação, tá? 75%, contando live mais atividades. Contando live mais atividade. Serão... Amanhã é aula normal, professora? Oi? Não. Amanhã é aula normal? Amanhã não. Amanhã é feriado, não terá aula. Nossa próxima aula é segunda-feira, tá? Ok, obrigada. Tá certo. Qualquer dúvida é só mandar mensagem para as meninas aqui, tá, gente? Já tem o WhatsApp, né? Tá bom? Isso, só enviar mensagem. Qualquer dúvida aqui. Aí, o número tá indo no chat, tá bom? Olha o número aí. Se tiver alguma dúvida, envia mensagem para esse número. Já vou fechar aqui o slide e já vai para vocês, certo? Pessoal, um bom descanso, tá? Até segunda-feira, né? No bate local de vocês, na casa de vocês e eu aqui. Tá? Bom descanso a todos. Tchau, tchau, até segunda. Beijos.